Pai, obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós bendizemos o Teu santo nome, pois o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Estamos felizes, Senhor, com a Tua presença sempre constante nas nossas vidas. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado por nos alimentar. Obrigado por nos fazer ver que a volta do Senhor está muito próxima. E nós sabemos disso porque os sinais eles são cada vez mais claros, gritantes, e mostram que o Senhor realmente está voltando para buscar o Teu povo. Nós te agradecemos porque enquanto o Senhor não vem, enquanto estamos aqui, o Senhor tem nos preparado com a Tua palavra, que não volta vazia, com a Tua palavra que é eterna. O Senhor tem nos ensinado dia após dia, Senhor, a viver neste mundo do qual nós estamos, mas não fazemos parte dele. O Senhor tem nos ensinado que é possível viver neste mundo, mas de uma maneira que agrade ao Senhor. Nós oramos a Ti e te pedimos mais uma vez que o Senhor fale a cada coração nessa manhã, coração que o Senhor trouxe aqui, porque não existe coincidência, não existe obra do acaso, mas o Senhor preparou esse dia, o Senhor trouxe cada um que está aqui para ouvir a Tua palavra. E nós te agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Eu tenho ministrado aqui, nessas manhãs, para os irmãos, a respeito de algumas características que os cristãos têm. Cristãos que já entregaram a vida a Jesus. Não é cristão que conhece as Escrituras, sabe que Deus é único em três pessoas, que já leu a Bíblia toda. Não. Cristãos que já entregaram a vida a Jesus, mas não manifestam algumas características de uma salvação eficaz realizada na vida. Então eu tenho apresentado aqui, biblicamente, que os cristãos verdadeiros, eles têm que evidenciar algumas características. E na semana passada eu mostrei por que algumas pessoas têm enfrentado, têm passado por lutas, adversidades. Então eu vou recapitular com você, aqui nessa manhã, o que nós vimos na semana passada. Que algumas pessoas enfrentam adversidades, alguns cristãos enfrentam adversidades, problemas na vida, devido ao pecado. E aí nós abordamos aqui que tem pessoas que caem em pecado e se acostumam com ele. E de repente passam a enfrentar lutas e tribulações. Então nós vimos que cristãos que enfrentam, talvez estejam enfrentando algumas tribulações, é por conta do pecado. Se acostumaram com o pecado. E aí você recebeu toda uma base bíblica voltada para isso. Outras pessoas, outros cristãos que enfrentam dificuldades, lutas, é por conta, talvez, da frieza espiritual. Porque a adversidade ela pode surgir na vida do cristão quando ele se mostra frio e indiferente às coisas de Deus. E aí nós abordamos aqui a questão de que tem pessoas que, eu sou salvo, eu tive o meu primeiro amor, só que o tempo foi passando e eu comecei a me esfriar. Comecei a esquentar o banco da igreja. E isso é um perigo sério, seríssimo. Porque nós temos, e você que recebeu a Jesus um dia, é claro, você pôde vivenciar a experiência, aquela chama ardente, de falar de Deus, de se colocar à disposição da obra do Senhor. Só que o tempo foi passando, você foi se esfriando. E aí as adversidades vieram na sua vida, Deus decreta a adversidade na sua vida e muitas vezes você não entende. Talvez seja por conta da frieza espiritual. Recebeu também uma boa base bíblica em cima disso. Por incrível que pareça, outras pessoas têm enfrentado dificuldades, adversidades, por conta de excesso de bênçãos. E aí você viu na semana passada que essas pessoas elas buscavam a Deus quando pareciam necessitadas, quando padeciam necessidades, mas ao serem abençoadas ou abençoados, o que é que elas fazem? Se esquecem de Deus. Tem pessoas, como você viu no exemplo, se eu tivesse essa condição, se eu tivesse isso, eu poderia ser um cristão melhor, eu poderia ser uma pessoa melhor. Aí o que é que Deus faz? Deus abençoa. Deus manda bênçãos materiais. E a primeira coisa que o cristão faz é, não, na minha casa ninguém vai, no meu carro ninguém senta, aqui ninguém toca, vou curtir minha fazenda, vou curtir meu clube, vou curtir onde eu sou sócio. E se esquecem do Senhor por conta de excesso de bênção. Por incrível que pareça, tem pessoas que não estão preparadas para receber grandes bênçãos do Senhor. Tem pessoas que dizem, Senhor, derrama as suas bênçãos. Aí Deus derrama e a pessoa logo se afasta. Aí vem adversidades e muitas vezes não entendem. Não entendem porque tão abençoada, enfrentam dificuldades. E uma outra causa possível
para as adversidades na vida do cristão, simplesmente para aperfeiçoamento. Nós vimos que tem aqueles casos em que o cristão tem uma vida consagrada, íntegra, mas se encontra em tribulação. Você é abençoado, você lê a palavra, você ora, você vai para a igreja, você tem a sua comunhão com o Senhor, é uma pessoa íntegra. E não entende por que tanta tribulação. Simples, para aperfeiçoamento. Então nós vimos tudo isso na semana passada. E hoje você vai ver o que não fazer durante a adversidade. Então, nós temos aí Provérbios 11:31, Eclesiastes 9, de 1 a 2. Você pode abrir a sua Bíblia. É a nossa chave. Você tem que entender muito bem isso aí. Uma pessoa pode ler Provérbios 11:31, por favor. Esse é o justo é castigado na terra, quanto mais o pecador. E Eclesiastes 9, 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes 9, de 1 a 2. Pronto, então você tem que estar ciente disso aí. O sábio Salomão, ele diz, olha, me apliquei a todas as coisas que já foi falado e precisei entender isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de quem? De Deus. Estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Deus no controle. Se você passa pela situação que você está passando, saiba que Deus está no controle. Irmãos, isso não é apenas falatório, palavras ao vento. É a palavra de Deus que está falando. Deus está sustentando todas as coisas. Ele está no controle. Você precisa entender que todo cristão, ele passa por adversidade. Pelo menos para cumprir um daqueles pré-requisitos que nós vimos, recapitulando as coisas que foram faladas aí. Agora, você precisa se comportar muito bem na adversidade. Você precisa aprender algumas coisas que a palavra do Senhor ensina a não fazer quando Deus manda adversidade na sua vida. E mais uma vez eu quero frisar aqui, quando nós tratamos daquele ponto que talvez muitos cristãos passam por adversidades, simplesmente porque Deus quer aperfeiçoar, Ele tem todo o direito de fazer isso. E aí nós lembramos da vida de Jó. Sempre bom lembrar da vida de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, buscava o Senhor continuamente e ainda assim Deus providenciou algo terrível na vida de Jó. Deus providenciou algo terrível na vida de Jó, porque Deus é sustentador de todas as coisas. Então, você precisa aprender na adversidade a não transferir responsabilidades. Você tem que aprender a não transferir responsabilidades quando você estiver passando por adversidades. Irmãos, muitas pessoas quando estão passando por adversidades, sabe o que elas fazem? Procuram arranjar alguma coisa para colocar a culpa. Elas fazem isso, elas não assumem a responsabilidade e logo coloca alguém para transferir a culpa. Você quer ver uma coisa? Todos desempregados, cheios de dívidas, com filho para criar. Sabe de quem é a culpa? Do governo. A culpa é da crise na Europa, que espirra lá e a gente sente aqui o fedor. Olha que governo, eu elegi determinada pessoa e olha o que essa pessoa está fazendo comigo. E transfere a responsabilidade. Aí se esquece, se você abrir a sua Bíblia, em Romanos capítulo 13, abra lá a sua Bíblia em Romanos 13. Olha o que diz
diz a palavra do Senhor? Romanos 13. No momento de adversidades, não transfira responsabilidade. Romanos 13, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, ó: todo homem, crente ou descrente? Todos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de quem? De Deus. E as autoridades que existem foram por Ele o quê? Ordenadas, instituídas. Então as pessoas, para não assumirem a responsabilidade, elas dizem que a culpa é do governo, a culpa é dessa pessoa. Tem um outro exemplo aí. Minha vida vai de mal a pior por conta do meu cônjuge. O meu parceiro, a minha parceira, é assim, por isso que minha vida tem passado por adversidade. Isso aí é reflexo, é fruto do pecado de Adão. E aí, quando a pessoa se vê numa adversidade, o que é que ela faz? Ela transfere a responsabilidade. Se você voltar lá para Gênesis, volte lá, quase 7.000 anos. Gênesis 3. Gênesis 3, a partir do versículo 9. Depois que eles pecaram, olha aí o resquício que nós temos. Versículo 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu, versículo 10: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Olha a resposta de Adão. Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que é que Adão está dizendo aqui na entrelinha? Não tive culpa não, a culpa foi da mulher. Lembram que que foi que Deus viu em Adão antes de fazer a mulher? Viu que era bom que ele estivesse sozinho? Não. Então Deus faz a mulher. Lembram da alegria de Adão? Lembram como Adão agiu quando a mulher? Simplesmente, ele caiu no sono, Deus fez cair no sono, tirou da sua costela e fez a mulher. Vocês lembram da alegria de Adão? Olha, esta belezura, osso dos meus ossos. Que maravilha, Senhor. Que beleza. Adão estava maravilhado. Só que agora, meu amigo, cada um por si. Vou levar a culpa só. Olha, o Criador chega para mim: você que me deu. Olha, pai, aqui, ó. A culpa foi da mulher. Você está falando aí, então até tirando de fora a Deus, né? Porque a mulher que tu me deste. Então, não só para ela, como também a Deus. Duas pessoas, que é pior. Porque está culpando Deus, que Deus sobre todas as coisas e deu ela a ele. Ou seja, transferiu a responsabilidade de forma dobrada. A culpa é sua, que me deu. Aquilo que era osso dos meus ossos acaba se tornando um traste na vida de Adão. Um peso na vida de Adão. Porque afinal de contas, a culpa foi sua. O Senhor fez errado. E a culpa é sua que me deu para comer. Transfere a responsabilidade. Nós fazemos a mesma coisa. Fazemos a mesma coisa. Passamos por adversidades, por lutas e dizemos: a culpa é sua. Se você fosse melhor, seria melhor. Se você cuidasse de mim, se você me amasse como eu te amo, se você fizesse a comida que eu gosto de comer. Nós somos assim. Somos assim. Somos terríveis. É a ovelha negra. Quem puxou? Puxou você. Você está vendo? A culpa é sua, até o gene é seu. E não entendem que Deus está criando uma oportunidade para amadurecimento. Não entendem. Então muitas vezes nós não sabemos nos portar na adversidade. E aí continua. Não pense que o Adão foi o todo problemático, não, porque Eva também não ficou por baixo, não. No versículo 12, no versículo 13, diz assim, ó: disse o Senhor Deus então à mulher: que é isso que você fez? E a mulher responde:
Eu não vou ficar sozinha, não. A culpa, ó, foi da serpente. Não foi dela. Ah, se não fosse ela, não teria comido. Imagine. A culpa foi dela. Aí a serpente, coitada, olha para um lado. Porque Deus olha para a serpente e diz assim, ó. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, maldito é você entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Eu fico imaginando, eu fico pensando aqui, como estava Adão e Eva nesse momento. Um olhando para a cara do outro. Dá um alívio, que alívio. Ó, recaiu o juízo sobre a serpente. Ai, obrigado. Ai, nunca mais. Não sei, vem tanta coisa na cabeça. Só que Deus, depois que condenou, Deus volta, olha, você, seu espertinho, agora vai ter que ralar muito. Você vai ter que ralar muito, porque no suor do teu corpo você vai comer. E você, mulher, o teu desejo vai ser só para o teu marido. E você, as dores de parto que você já tinha, eu vou multiplicar grandemente as dores de parto. É por isso que a ideia de que a pior dor do mundo é a dor do parto. Sabe que não é? Não é. Não, claro, eu nunca parei. Mas você... Eu sou curioso. Eu sou muito curioso. E o que é que acontece? Eu vou lá no pai dos internautas, o Google, e quando eu chego lá no Google, o que é que eu faço no Google? Eu pesquiso qual é a dor. Vá lá ficar com sua mãe. Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Aí fui lá no Google e botei, bote lá no Google qual a pior dor do mundo. Sabe o que você vai encontrar? A dor de rins, pedra dos rins. Aí eu fico assim, não, isso é brincadeira. Aí lá no seminário, eu tô Ivan e Ismael apareceram com pedra de rins. Eles tiveram que tomar morfina. Eles vomitavam, porque dizia que a dor é insuportável, que tem que ser a base de morfina. A mulher, quando vai parir, não toma morfina. Então eu comecei a acreditar que a pior dor talvez seja a dor dos rins. Mas, irmãos, o que eu quero mostrar com isso, voltando para as Escrituras, é que Deus, Ele diz, olha, você é responsável, você assuma a sua responsabilidade, aprenda a se portar, não transfira a responsabilidade. E muitas vezes, na adversidade, a primeira coisa que nós fazemos é, jogar a culpa em outra pessoa, porque isso é muito mais fácil. Você tem que assumir sua responsabilidade, você tem que buscar sua ajuda em Deus. Se você abrir a sua Bíblia, em Lamentações 3, 37 a 39, abra lá. Lamentações 3, 37 até o 39, e outra pessoa pode abrir em Provérbios 28, 13, que foi lido na semana passada. Lamentações 3, 37 até o 39. Olha aí que versículo forte na palavra do Senhor. Lamentações 3, 37 a 39. Se você encontrou, pode adorar o Senhor lendo. Quem é aquele que diz que assim acontece quando o Senhor o não manda? É uma pergunta. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não manda? Tem alguém mais forte do que Deus? Tem alguém que pode decretar fora de Deus alguma adversidade na sua vida? Não tem. Olha aí o versículo 38, continue. Porventura, da boca do Altíssimo não sai do mal e do bem? Opa, acho que só tem isso aí na sua Bíblia. Deus, procede de Deus o mal? O mal e o bem? Procede. A Bíblia fala que Deus não peca. Deus não peca, mas Ele usa o mal para o seu controle. Você acha que Satanás pode fazer alguma coisa por conta própria? Não pode. Você não vai entender nunca isso, eu também não vou entender nunca isso, porque Deus, Ele é Deus. Nós somos humanos.
Mas se a Bíblia está me dizendo, e é uma pergunta, acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem? Olha o versículo 39, continue. E que se queixa por um homem vivente, queixa-se cada um dos seus pecados. Pronto, não transfira a responsabilidade. Sou pecador, você é pecador, disso você deve se queixar, você deve confessar a Deus, você deve admitir que você precisa amadurecer, você precisa crescer espiritualmente em Deus. Está se queixando das coisas alheias do mundo? Deus está no controle. Deus está no controle. Se tem alguma coisa para você se queixar, se queixe dos seus próprios pecados. É o que a palavra do Senhor fala. Em Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa, aliás, quem cobre as suas transgressões, jamais. Mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Adão nos deixou um péssimo exemplo de transferência de responsabilidade, mas Davi, todo o seu pecado, ele nos deixou um exemplo de assumir responsabilidade. Lembra quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel? Ele disse: pequei contra o Senhor, pequei, assumiu a responsabilidade. Não transfira a responsabilidade. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13, está lá essa citação que eu falei. Segunda dica para você aprender a se comportar na adversidade, a segunda dica que você não deve fazer: não se isole. Sabe o que muitas pessoas têm feito? Se isolado. A coisa aperta, ela logo se retrai. Ao se ver diante de uma adversidade, a pessoa não deve se isolar, mas pedir ajuda. Eu costumo dizer aqui, e é um fato, as pessoas só procuram ajuda quando a bomba já estourou. Ninguém procura ajuda quando está para estourar. É sempre quando ela já estourou. E quando a fumaça já está até tomando proporções terríveis. É a tendência natural do ser humano. A adversidade vem, ela se isola, ela se retrai, ela acha que pode guiar a sua vida sozinha, ela não pede ajuda, mas isso não é o que a palavra de Deus ensina. Você deve procurar orientação, você deve pedir oração, mas falar com qualquer pessoa? Não. Eu também preciso ser muito sincero, você não vai pedir ajuda a qualquer um. Você passa por uma dificuldade, passa por um problema, nem todo mundo está pronto para ouvir o seu problema. Nem todo mundo está pronto para entender a adversidade que você se encontra. Aí você vai escancar para alguém que não é maduro na fé, a pessoa vai lhe tacar uma pedra. A pessoa vai e lhe condena. Porque ela não está madura para ouvir. Então nem todo mundo está maduro para ouvir, mas você precisa pedir ajuda. Você precisa de uma pessoa de confiança, uma pessoa bíblica. Olha em Provérbios 27, versículos 5 e 6. Abra aí sua Bíblia em Provérbios 27. Versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos que aborrecem são enganosos. Mas você quer ver uma coisa? Aquelas pessoas que dizem assim, ó: ah, mas eu tenho uma pessoa que eu posso confiar, ali é meu amigo, ali é uma pessoa que está sempre junto. Mas aí você fala uma coisa que essa pessoa não gosta, já deixa de ser seu amigo, já quer distância, não quer mais saber. Porque nunca foi. Nunca foi. No dia que você precisou confiar, no dia que você precisou desabafar, a pessoa fez o quê? Foi amigo, foi irmão de verdade ou não foi? Porque o amigo, o irmão de verdade, ele faz, ele repreende, ele fala, ele orienta de maneira franca. Porque, aliás, são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. E a pessoa diz assim: ah, mas olha ali no braço direito, ali é... Mas eu não tenho coragem de falar aquilo. Se eu ver, poxa, tem um negocinho ali no nariz, eu não falo não, tenho medo de falar. Ah, a pessoa pecou, a pessoa agiu, eu não tenho coragem de falar. Aí a pessoa vai se isolar. Eclesiastes 4, 9 e 10. Leia aí. Melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, não levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Aqueles que se isolam, que não pode confiar em ninguém, quando cair, não vai ter ninguém
Por isso que é bom ter uma amizade, ter um relacionamento forte, ter com quem você possa desabafar, com quem você possa se aconselhar. Precisa disso, não se isole. As pessoas se isolam, passam por dificuldades, se isolam. Quando não aguentam mais, aí que procura e talvez seja muito tarde quando isso acontecer. Na adversidade, não se isole. Porque por incrível que pareça, muitas amizades verdadeiras, elas nasceram no tempo da adversidade. E na adversidade é que essas verdadeiras amizades se mostram mais achegadas. Esse é um versículo que eu adoro. Provérbios 17:17, volte lá. Provérbios 17:17. Eu achei interessante, tem umas 2 semanas, foi aniversário de nossa irmã Lourdes. E mas eu amo conversar com os senhorzinhos, senhorinha. Adoro ouvir as experiências deles. Eu estava conversando com um rapaz que é amigo de Jaime há mais de 57 anos, amigo de seu pai. Esqueci o nome dele, como é o nome dele? Aquele senhorzinho que é amigo de Jaime. Dino? Kido. Olha, não vou dizer que é uma bênção porque ele não conhece a Jesus ainda. Mas assim, um senhorzinho sincero, honesto nas palavras. Ele tem uma amizade tão forte com o Jaime que ele falou algo que eu achei interessante. Ele disse assim, ó, você está vendo, e os olhos cheios de lágrimas. Aí ele abraçou o Jaime e disse assim, ó, você está vendo esse rapaz aqui? Ele é mais do que um irmão para mim. Eu tenho irmão de sangue que não é como este homem. A nossa amizade tem 57 anos. E eu fiquei assim, olha, que maravilha. Mas a Bíblia fala a esse respeito. Provérbios 17:17. Ela diz assim, ó, em todo o tempo faz o quê? Porque na angústia, é na adversidade, é quando você precisa que você vai ver se a pessoa é ou não é seu amigo ou sua amiga. E é bom isso, é bom cultivar relacionamento assim. É muito importante. 18:24, olha o que diz lá, 18:24. Um homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo que é mais chegado do que o irmão. Você tem alguém assim na sua vida? Muito raro. São poucas as pessoas que têm alguém assim. Você pode confiar, você pode contar tudo. Tudo. Tem pessoas que dizem assim, ó, poxa, isso aqui eu não conto nem para minha mãe, mas para aquele ombro amigo, e conta assim na maior naturalidade. Você tem alguém assim? Bom, glória a Deus, bom para você. Porque nessa hora, quando você precisar, você vai falar de tudo, de qualquer assunto com essa pessoa. Que a Bíblia está dizendo, o homem que tem muitos amigos, que falam que são amigos, mas quando você desabafa, você conta um erro, conta um pecado, algum problema, é o primeiro a tacar pedra. Nunca foi amigo. Não se isole. Crie relacionamentos. Fortaleça esses relacionamentos, porque na adversidade que a Bíblia fala, na angústia que nasce um verdadeiro irmão. E a terceira dica que eu dou para vocês essa manhã, pode passar? Não dê lugar ao diabo. Por quê, irmãos? O diabo ele é astuto, ele vai se aproveitar dessa situação de tribulação que você se encontra e ele vai insinuar uma solução melhor. E uma dessas soluções é acabar com a própria vida. Tem pessoas que não aguentam a pressão, é a primeira coisa que vem na cabeça é tirar a própria vida. Eu falo isso porque não somente cristãos, mas não somente pessoas que não conhecem a Deus, mas cristãos também. Se você vê o índice de suicídio nos Estados Unidos, de cristãos se suicidando nos Estados Unidos, você vai ficar apavorado. Cristãos que não aguentam a pressão, não tem um ombro amigo, recebem a bomba, aí Satanás aproveita naquela fraqueza e lança dardos. Tire a própria vida, acabe com isso, acabe com o seu sofrimento. Você já é salvo mesmo? E a pessoa pensa que porque é salvo não pede salvação, eu vou tirar minha própria vida. Não dê lugar ao diabo. Não somos uma família? Somos a família de Deus? Dê lugar ao diabo. Não dê. Em nome do Senhor Jesus. Porque a solução dele é sempre pior. Lá em João 10, versículo 10, a Bíblia fala que o ladrão, e isso é uma alusão feita até ao próprio Satanás, o ladrão só veio para roubar, matar, destruir. Dê lugar ao diabo.
Se está passando dificuldade, está passando aperto, Deus está no controle. Não pense em tirar a sua vida, não transfira a responsabilidade, não se isole. É isso que o diabo quer. Ele sempre dá um jeitinho, a solução dele ele acha para você sempre a melhor. Você lembra do exemplo clássico de Judas, Mateus, capítulo 27, versículos de 4 a 5? E algumas pessoas até perguntam, será que Judas se arrependeu mesmo? Judas talvez teve um remorso pelo que ele fez. Abra sua Bíblia em Mateus 27, de 4 a 5. Olha o que diz lá as Escrituras. O que é que diz lá? Quem colocar pode ler. Fiquei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Imagine o conflito que Judas enfrentou. E aí algumas pessoas dizem, mas aqui está a prova que ele se arrependeu. Será mesmo que ele se arrependeu? Ele reconheceu que ele tinha traído. É aquela ideia das pessoas que acham que são cristãs, porque olham para as Escrituras, conhecem um pouco da palavra do Senhor, reconhece Deus como o único Deus, reconhece Jesus, mas não vive aqui. Judas reconheceu que tinha feito algo de errado, só que ele não se arrependeu para mudar. Pedro fez algo pior do que Judas. Pedro fez, mas Pedro se arrependeu. Por que Pedro fez pior do que Judas? Porque em nenhum momento Judas não disse que ia fazer. Judas não disse, eu não vou te trair, eu vou... Não. Judas foi lá, estava lá camuflado, aparentemente era um cristão, era o tesoureiro. Não? Nada, pelo amor de Deus aqui. Tesouraria. Olha aí. Pelo amor de Deus. Olha aí. Mas Judas, na ilustração bíblica, Judas era o responsável pela tesouraria. Cargo importantíssimo, mas Judas entregou a Jesus. Pedro foi pior. Por que Pedro foi pior? Porque Pedro disse, Senhor, eu vou contigo até o final. Nunca vou te negar. E Jesus, Pedro, para com isso. Não, Senhor, eu vou, ainda que eu tenho que morrer. Pedro, para com isso. Senhor, eu vou contigo e não abro. Senhor, Pedro, afasta de mim, Satanás. É isso. Você vai me negar, Pedro? Não é uma vez, não, 3 vezes você vai me negar. Judas negou uma vez. Fez o trabalho. Pedro 3 vezes. Mas Pedro reconheceu o erro, o que Judas fez, e Pedro se arrependeu, o que Judas não fez. E você viu a mudança na vida de Pedro. Pedro não deu lugar ao diabo. Judas deu. Não dê lugar ao diabo na adversidade. Não dê honras ao diabo. Tem muito cristão atribuindo glórias ao diabo. Como assim, pastor cristão? É culpa do diabo. Aí transfere a culpa, se isola, diz que a culpa é... Não dê glória ao diabo, não. Não dê lugar ao diabo. Ele não pode fazer nada. Se Deus não mandar, não pode, irmãos. Deus deu poderes ao diabo? Deu. Deus deu poderes ao diabo a interferir no clima? Deu. Deus deu poderes ao diabo a interferir na saúde? Deu. Deus deu poder ao diabo a matar? Para matar? Deu. Mas Deus está acima do diabo. E as pessoas dizem, o diabo está fazendo isso com minha vida, o diabo fez isso, o diabo recebendo glória. Não dê glória ao diabo, não. Deus está no controle. O homem que teme a Deus, ele não vai pelo caminho da dureza do coração. Mesmo que a luta seja pesada, seja angustiante, ele se volta para Deus e ele consegue vitória. Ele vai conseguir vitória. Na semana que vem, você vai entender o processo desse crescimento espiritual, para que cada vez mais nesse mundo as características do verdadeiro cristão estejam presentes na sua vida. Você vai entender o processo, cada degrau desse processo de amadurecimento em meio às adversidades. Afinal de contas, nós temos que aprender a nos portar em meio às adversidades. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o teu precioso nome. Obrigado por tua santa e maravilhosa palavra, Senhor, que nos orienta. Às vezes não gostamos, Senhor, de ouvir, porque é muito forte coisas que nós vemos na tua palavra. Mas se vem do Senhor, é o melhor para nós.
E nós continuamos, Senhor, a rogar a Ti. Nos ensina, Senhor. Somos falhos, somos presunçosos, nós queremos resolver as coisas por nossa própria conta. Nós sabemos que isso é como dar murro em ponta de faca, Senhor. Não vai resolver nada. Ensina mais e mais o Teu povo, Senhor. Nos ensina a confiar no Senhor, a viver uma vida que agrade realmente ao Senhor. Porque se nós declaramos ser, de fato, verdadeiros cristãos, algumas marcas têm que ser evidenciadas nas nossas vidas. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, continua a conduzir o Teu povo na Tua verdade. Não tem ninguém perfeito aqui no nosso meio, e louvado seja o Senhor que não há essa perfeição. Não há ninguém tão perfeito que não possa ser amadurecido, que não possa ser aperfeiçoado. E graças Te damos, Senhor, por precisarmos tanto do Senhor. Nos ensina a cada dia a amá-lo como devemos amar, de acordo com a Tua palavra, e a viver de fato uma vida sadia como cristãos nesse mundo corrompido. Nós Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.